Vingança no futebol é uma prática comum, já que os jogadores constantemente tentam insultar, atingir e tirar o adversário do sério. E estes, por sua vez, guardam isso na memória e em um momento oportuno fazem algo desagradável em resposta. Tratando-se de casos de vingança, eu gostaria de contar a vocês sobre isso neste vídeo. Galera, já peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e comentem qual foi a maior vingança que você viu no futebol até hoje. Bem, tenha um bom vídeo e vamos lá. Durante o primeiro jogo das semifinais da Liga dos Campeões, entre o Real Madrid e o Chelsea, o jogador dos Blues, Christian Pulisic, deu uma entrada muito dura em Marcelo e foi punido com um cartão amarelo. No entanto, o brasileiro ainda guardou essa ação suja do americano e decidiu fazer o mesmo no segundo tempo. Durante um contra-ataque, Marcelo simplesmente o atropelou com um chute bastante poderoso na perna. Naquele momento, 3 jogadores do time dos merengues já haviam voltado para a defesa e a ação do brasileiro pode ser considerada uma demonstração de vingança pelo lance no primeiro tempo. Para garantir a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões 2008-2009, houve uma disputa entre 2 grandes clubes, o Manchester United e a Inter de Milão. Brilhava o português Cristiano Ronaldo. Ele estava zombando da defesa dos visitantes e fazendo várias jogadas de habilidade, o que irritou Mario Balotelli. Em um momento, o italiano ficou furioso e, ao tentar tirar a bola de Ronaldo novamente, acertou sua perna com força, lhe pedindo para levantar rapidamente e parar de simular. Em seguida veio a vez do argentino Walter Samuel, que com uma falta maldosa derrubou Cristiano Ronaldo com os 2 pés, dando a entender que era hora de ele parar com seus dribles. Mas não é à toa que o português é considerado o maior jogador de futebol desse tempo. Em vez de responder aos provocadores, ele saiu habilmente da marcação de Samuel e cabeceou a bola para as redes, fortalecendo assim a liderança dos Diabos Vermelhos e eliminando a Inter do torneio. O jovem atacante do Borussia Dortmund, Haaland, chamou Paris de sua cidade, sugerindo que o seu Borussia iria decepcionar o PSG no jogo de volta das oitavas de final da Champions, após a vitória em casa por 2-1, em que o próprio Haaland teve participação direta. Os representantes do PSG começaram a colocar o rapaz em seu lugar antes mesmo do jogo. Primeiro, Neymar respondeu a ele nas redes sociais, com uma provocação dizendo: "A sua cidade está em algum lugar da Noruega, volte para casa." De forma irônica, o brasileiro comentou. Mas então, a vingança pelo desafio veio durante a partida, em que o PSG venceu confortavelmente por 2-0 com Neymar marcando um dos gols. Curiosamente, ao comemorar seu gol, o brasileiro imitou a comemoração de Haaland, quando este se sentou no gramado e iniciou uma meditação. Após o jogo e a classificação oficial para as quartas de final, os jogadores do PSG também provocaram Haaland coletivamente. Primeiro eles celebraram a vitória imitando a meditação no campo do Parque dos Príncipes, e depois postaram um vídeo com uma cena semelhante no vestiário da arena local. No clássico milanês de 2012, Zlatan Ibrahimovic teve a chance de bater um pênalti, mas Júlio César decidiu tirar a concentração do sueco e começou a dizer coisas desagradáveis a ele, e em seguida até mostrou a língua. Mas Zlatan não seria Zlatan se caísse nas manipulações do goleiro. Ele friamente enviou a bola para o canto inferior do gol e riu em resposta ao brasileiro sem esquecer de dizer algo em retorno. Em 2020, em uma entrevista ao Sky Italy, Júlio César decidiu contar ao mundo sobre o que exatamente eles estavam conversando durante o jogo. Todos me perguntam sobre isso. Eu estava tentando diminuir a concentração dele. Eu me aproximei dele e disse baixinho: "Você vai bater no meio, porque eu te conheço bem." Depois, brincando, mostrei a língua e disse: "Eu te peguei, bobão." Então ele bateu muito bem e respondeu: "Agora vá pegar a bola, bobão." No início da temporada da Premier League de 2021, houve um incidente relacionado a esse vídeo. No jogo da primeira rodada, Tottenham e Manchester City se enfrentaram. O recém-chegado dos Citizens, Grealish, apenas quis mostrar suas habilidades e em uma das jogadas debochadamente driblou Lucas Moura. O brasileiro, sem pensar muito, correu atrás dele e o derrubou. Moura recebeu o cartão amarelo, mas o inglês ainda guardou ressentimento contra o jogador. No final da partida, ele também entrou com tudo nas pernas de seu provocador. E depois que Lucas se levantou do chão, Grealish deu a entender que era uma vingança pelo lance contra ele. No jogo da 21ª rodada da Ligue 1, Paris Saint-Germain enfrentou o Montpellier. Em uma das jogadas, o adversário de Neymar cometeu uma falta no meio do campo contra ele. Para o crédito do brasileiro, ele não caiu nem se contorceu de dor. O atacante rapidamente cobrou a falta com um companheiro e uma série de fintas e dribles, deixando o adversário em situação difícil, driblando-o de forma espetacular. Mas o brasileiro não parou por aí. Próximo à bandeira de escanteio, ele deu uma lambreta, o que enfureceu ainda mais os jogadores do Montpellier. Como resultado, o árbitro decidiu acabar com esse show, e Neymar foi vítima de uma decisão controversa do árbitro principal. Ele foi punido com um cartão amarelo por um drible tão bonito.
Já viu alguma vez o jovem Kanté irritado? Isso aconteceu no confronto entre Tottenham e Chelsea. O defensor dos Spurs, Danny Rose, acertou a cabeça de Kanté com os braços e pegou a bola. Poucos segundos depois, Kanté alcançou o adversário e, na disputa pela bola, acertou suas pernas. E esse foi um caso de dupla vingança. O Manchester United enfrentou o Bournemouth em seu campo. Zlatan Ibrahimovic se irritou com o zagueiro dos visitantes, Tyrone Mings, que começou a perturbá-lo bem na frente dele, e ele decidiu afastá-lo com as duas mãos. O jogador do Bournemouth não esqueceu disso, e no lance seguinte, jogou duro contra Ibrahimovic, pisando com as travas no seu rosto. Zlatan também não esqueceu nada, e não demorou muito para se vingar. Após um escanteio, ele deu um forte golpe intencional com o cotovelo na cabeça do zagueiro. No jogo, o sueco recebeu apenas um cartão amarelo, enquanto o inglês saiu impune, mas não por muito tempo. A comissão revisou o episódio e, um mês depois, Mings recebeu uma suspensão de 5 jogos por pisar na cabeça de Ibra. O lance mais importante do jogo entre Barcelona e Real Madrid foi a falta de Sérgio Ramos em Messi. O capitão do Real Madrid acertou o argentino com o braço, o que enfureceu não apenas o vencedor do prêmio Bola de Ouro 7 vezes, mas também seus companheiros de equipe. Após esse incidente, o goleiro do Barcelona, Marc-André ter Stegen, encontrou o momento certo e jogou duro contra Ramos na saída do gol. O defensor francês Lenglet também vingou Messi, acertando o zagueiro espanhol durante uma disputa. A palavra quiricocho é o que normalmente gritam quando alguém vai bater um pênalti, uma falta perigosa ou se prepara para um chute. Após uma disputa cara a cara com o goleiro, acredita-se que esse grito faça o adversário errar. Foi exatamente essa palavra que o goleiro do Sevilla, Yacine Bono, gritou depois de Haaland perder um pênalti. Mas o VAR alertou o árbitro principal que o goleiro havia se adiantado antes do chute e o pênalti precisava ser cobrado novamente. Na segunda tentativa, Haaland conseguiu marcar o gol. Então, o norueguês, extremamente satisfeito, correu até o goleiro e gritou essa palavra de forma provocativa. Após o jogo, Haaland afirmou que era a primeira vez que ouvia essa palavra, e ele achou engraçado repeti-la ao goleiro. O brasileiro Wellington, durante seus jogos com a camisa do Spartak, frequentemente jogava de forma dura contra os goleiros, mas se destacou especialmente contra Igor Akinfeev, que rasgou os ligamentos cruzados ao enfrentar o brasileiro e ficou fora por 8 meses. Seu companheiro de equipe, Vasily Berezutski, estava muito zangado, criticando Wellington na imprensa por seu comportamento antiético e fazendo gestos de provocação em sua memória. 6 meses depois, em outro clássico, ele jogou tão bruscamente e furiosamente contra o brasileiro que ele teve que ser retirado do campo de maca devido a uma lesão na clavícula. Wellington ficou fora dos jogos por 1 mês e, após seu retorno, nunca mais jogou de forma dura contra os goleiros. No jogo da Liga dos Campeões entre o Manchester City e o Exército Amarelo de Klopp, em 2012, o placar estava em 1-0 e o City ganhou um pênalti para empatar. No entanto, o goleiro do Borussia decidiu provocar Mario Balotelli antes da cobrança, imitando o estilo de Júlio César. As tentativas do goleiro alemão não tiveram sucesso e Balotelli marcou o gol. O italiano foi pegar a bola e, ao cruzar a linha do gol, fez um gesto de bater papo como se quisesse enfatizar que falar era inútil. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje. Se vocês assistiram até aqui, eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!